porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre, amém, amém. Pode se assentar. Talvez, amados, você possa estranhar, mas se eu tivesse que ministrar o ano inteiro sobre esse versículo, eu ia ministrar o ano inteiro sobre esse versículo. Natal é aniversário de Jesus Cristo. Diga comigo assim: Natal é aniversário de Jesus Cristo. E, amados, o aniversariante, ele quer comemorar conosco. Ele está vivo, sentado à direita do Pai. Então, a primeira coisa que eu quero fazer nessa introdução é dizer que tem algumas coisas que são distorcidas de propósito. Existe um propósito para tirar a centralidade de Jesus Cristo no Natal. Então, você vê decorações, você vê um menino, a figura de um menino, você vê a figura de um homem fraco, fragilizado na cruz do Calvário, você vê um presépio, você vê decorações, você vê muita coisa, mas você não escuta falar que Jesus está vivo, sentado à direita do Pai, e que Ele vai voltar e vai levar a sua igreja e os outros vão para o inferno. Você não escuta isso. A gente reúne a família, e nós vamos reunir família também, é tradição, na família dos meus pais, dos meus sogros, reunir a família, tem férias, tem 13º, alguns recebem 13º, outros pagam, outros não recebem. E alguns também não pagam, infelizmente, tem todas essas situações. Uns trabalham a mais, outros trabalham a menos, uns viajam, outros não têm condição de viajar. Então, Natal reúne no final de ano uma série de situações, mas não deixa que os adereços distraiam você. Natal não é Papai Noel. Natal tem que falar para as crianças a verdade. Dizer, olha, porque Jesus deu a vida por nós, para nos salvar, para a gente morar com Ele, a gente troca presentes entre a família, a gente se reúne, porque agora nós temos a família da fé, o cristão tem uma família da fé. E através dele nós nos tornamos filhos de Deus, e por isso nós nos alegramos e nós entregamos presentes. A gente não adianta vir na igreja, querer que o filho siga o caminho certo, e depois em casa a gente dá presente e dizer que o Papai Noel trouxe. Vai causar uma confusão na cabeça da criança. Ah, mas eu já fiz assim, eu também. Me arrependi, pedi perdão, comecei a ensinar a verdade, e frutifica. Então ensina a verdade. Ensina a verdade. Você vai te alegrar com o resultado da verdade. Então a primeira coisa que precisa dizer é isso. E outra coisa, você já foi no aniversário que o aniversariante não está? Quem foi? Em algum aniversário, Charles? Você foi, Charles? Quando tu vai no aniversário, o aniversariante está? Você também, Fábio? E o Demar, você vai em algum aniversário? Também? Bruno também? O aniversariante está, né? Deixa eu perguntar para você. Se não tiver uma Bíblia, ou um texto da Bíblia, ou uma oração, para ressaltar Jesus, André, na festa de Natal, será que o aniversariante vai estar? A gente comemora o aniversário de Jesus muitas vezes, Valdeci, sem o aniversariante, porque a gente não aprendeu que a festa é dele, a gente foi sendo distraído, enviado para o lado do Natal, é o nascimento de Cristo, todo mundo sabe disso, né? Mas aí a gente deixa ele estar no céu, ler uma palavra e fazer uma oração, glorifica o nome dele. A ele seja glória para sempre. Mesmo que esteja, mas estamos entre católicos, ou estamos entre espíritas, não é religião. Hoje é aniversário de quem? Eu tenho uma sobrinha, a Solange, temos uma sobrinha que faz aniversário dia 25, quando a gente pede isso, diz assim, da Ana Maria, porque o nome dela é Ana Maria, e ela nasceu no dia 25, mas é da Ana Maria e de quem? E de Jesus, então a gente vai ler um versículo da palavra de Deus, e vai fazer uma oração, Anderson, e é suficiente para honrar Ele, porque Ele não vai se completar com o que nós dermos para Ele, mas nós nos completamos somente com a presença dEle, entende a diferença? É só isso que muda. E se o pessoal bebe, e fuma, e canta outra, aí é o momento deles, mas você faça a tua parte como cristão, amém? Quero dizer que toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo,
Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo, mas eu quero pedir para você, nesse Natal, tire um tempo, leia um capítulo da Bíblia, mas talvez você já leia 10, aí está tudo certo, ou leia 2, não deixa no dia do aniversariante de você e ele, leia um capítulo da Bíblia e pedir: Jesus, faz a oração do sinal da cruz, pede: Pai, Deus, não sei como é que funciona esse negócio, os pastores que ministram lá ficam falando que o Senhor fala, mas eu não sei como é que é, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que hoje é aniversariante, eu peço que o Espírito Santo me faça ouvir a tua voz, tua vida nunca mais vai ser a mesma, mas leia a Bíblia, esse é um presente que Ele quer relacionamento, Ele não precisa de nada, nós aliás precisamos de tudo, né? Inclusive do fôlego de vida, para respirar, para andar, não é verdade? Precisamos dos filhos algumas vezes, né? Precisamos dos pais outras vezes. Jesus não precisa, nós precisamos dele. E vou dizer algo muito forte também para você: foque em Jesus, que se revela na palavra. Leia o Novo Testamento, mas a Bíblia inteira é inteira, já vou ler daqui a pouquinho mais uns textos, é inteira, mas a revelação de Jesus Cristo está nos 4 evangelhos, em todo o tempo, né, em toda a Bíblia, desde o começo. Moisés tipifica Cristo, Davi tipifica Cristo, tem várias histórias, mas foque na presença dele, no relacionamento com ele, porque é isso que vai nos levar para o céu, e a partir disso comece a entender as outras coisas. Então leia o Novo Testamento, foque em Cristo. A gente quer o resultado, a gente quer a condição, a gente quer a provisão, a gente quer o milagre, mas se você tiver Jesus, todas essas coisas vão vir a seu tempo. Só que se não tiver Jesus na prioridade, essas coisas vão ficar de um lado para o outro, entrando e saindo da nossa vida, e a gente se angustiando. Entra no caminho e corta esse espaço de tempo aí, ficar se batendo. Não entrega aos pouquinhos, entrega tudo. Ele é de verdade, ele está no céu, mas o Senhor quer que entregue para a igreja. Você está falando não, eu estou falando para entregar para Jesus Cristo, e Ele vai conduzir tudo que Ele precisa conduzir, e vai colocar você para andar, e vai prover. Ele tem um projeto para a vida de cada um de nós, tem, para cada um de nós Ele tem um projeto. Então, mas eu estou com 61 anos, com 70 anos, Ele tem um projeto para a sua vida. Hoje chegou na porta da casa da minha mãe, estávamos almoçando lá, um senhor vendendo uns panos de prato, e aí a minha sobrinha já disse: vamos comprar. A senhora disse assim: vamos comprar, tá bom, vamos comprar. Vamos a todo mundo lá para comprar os panos de prato. E aí: o senhor quer uma comida? Não, só um copo d'água. Mas tem uma comidinha boa. Não, então eu vou pegar. Tem uma cadeira para ele, sentou perto, embaixo de uma árvore frutífera que tem na frente da casa da minha mãe. E aí ele veio um prato de comida, o almoço, nós tínhamos acabado de almoçar, o almoço que nós almoçamos. E ele comeu, e ele foi com o negocinho dele para sentar, daí ele sentou, eu disse assim: mais para a direita, ele sentou na cadeira, e daí disse assim: sabe, meu filho, eu sou cego desde que nasci. Eu, quando carpia na roça, quando dobrava milho na roça com meus pais, ele tinha que colocar um pano vermelho onde que eu jogava o cesto, porque eu jogava tudo fora do cesto. E quando eu ia carpir, eu também tinha que cuidar, porque eu carpia as plantas e não ia deixar os insos. Um homem de uns 70 e poucos anos de idade. Mas sabe que quando a gente é criança no sítio, a gente trabalha para os pais, a gente não ganha dinheiro. O dinheiro fica tudo com os pais. Mas eu trabalhava. E aí, com 18, 20 anos, eu disse: vou para a cidade. Disse: mas daí um cego vai para a cidade. Mas eu vim para a cidade. E ele me contou a história dos empregos que ele teve, das carteiras assinadas que ele teve, de como ele trabalhava na serraria do Bresolim. Ele fazia com tanta vontade que deram um emprego para ele. E ele disse assim: sabe, meu filho, eu tenho um auxílio lá. Eu tenho um auxílio. Mas se eu ficar em casa, eu vou ficar com depressão. Eu vou emburrecer. Dizia: eu entreguei minha vida para Jesus com 20 e poucos anos. E Jesus tem feito tanta coisa na minha vida, e eu enxergo muito pouco, e dava para ver, porque ele enxergava assim um pouquinho na frente, sabe, eu tinha que palpar, mas eu sei aqui onde é que é os bairros, Cascavel Velho é para cá, Parque Verde é para lá. Fernando, ele passou, pastor Fernando, os bairros, a direção dos bairros para mim, e agora eu vou sair daqui, eu vou contar as ruas, aí eu vou até a minha casa, aí eu conto as ruas, eu sei para mim ir para a minha casa. E a minha esposa
Diz assim, como é que tu não se perde, homem? Diz, eu não me perco porque Ele me ajuda. Entrei para dentro de casa e um sobrinho meu tinha dado um cartão de Jesus para ele há pouco, e difícil falar com ele de Jesus, casado com a minha sobrinha. Ele disse assim para mim, esse cartão aqui não foi de graça, eu acredito em Jesus. Então, sabe, amados, a gente se queixa de tanta coisa, a gente não conhece a história das pessoas de um lado, mas Jesus pega um cego naquela época, agora pega um que enxerga uns 2 metros na frente só, e coloca lá hoje para falar com o meu sobrinho sem falar com ele. E para mim conta essa história aqui, para dizer que Ele é a luz que ilumina o caminho, mesmo que você seja cego na vida. Não tema entregar as coisas para Ele. Vai levar um tempo, vai. Ele disse assim, olha, minha vida sempre foi muito difícil, mas eu sempre tive fé nele. E Jesus quer fazer na nossa vida, mas Ele não pode, Vanessa e Elton, Ele não pode vencer a tua decisão, Elton. A nossa decisão, ela é nossa, Ele deu para nós. Essa nós precisamos ter. Eu vou andar com Jesus ou não? Fazer uma segunda parte, nós vamos encerrar no horário. Deus é a fonte da luz. Talvez nessa parte tenha alguma coisa que Deus fale com você. Ele é o Criador da luz. Quando tem luz, as trevas saem. Ele criou a luz juntamente com Deus, juntamente com o Espírito Santo, com o Pai. Se tem alguma área da sua vida, você não vai precisar falar para mim, você ora aí no seu banco agora com Jesus. Porque o aniversariante, ele se reúne quando o corpo de Cristo é reunido, porque Ele é o cabeça. O Espírito Santo está dentro de nós, Deus Pai está no trono da glória, e Jesus inaugurou a igreja, quando Ele veio à terra, que Ele enviou o Espírito Santo, depois que Ele subiu, e Ele é que coordena todas as coisas, e Ele está quando o corpo de Cristo se reúne. Você ora para Ele. Se tem alguma situação na tua vida que te incomoda, alguma situação na tua vida que está oculta, que está escondida, situações que precisam ser tratadas, que você sabe que precisa, que se tiver que mostrar essa, você não mostra, fala com Ele agora, diz, o Senhor que criou a luz, Jesus, eu estou no teu aniversário, não é? O aniversário não é físico, é espiritual, o Senhor é aniversariante, e eu quero pedir que o Senhor faça-se luz nessa área da minha vida, e que isso seja mostrado, que eu conserte isso, porque eu quero a tua presença. Quando Jesus falou lá em Mateus 23, que os fariseus e os escribas, os que escreviam a Bíblia, os padres, os pastores, os bispos da época, por dentro eles eram como um túmulo. Ele estava dizendo, resolve você por dentro. Sabe por que a vida da gente não anda do jeito certo? Não é porque Jesus não nos ama, e não é por causa do que nós fazemos, é por causa dos impedimentos que tem. Tem impedimento que é espiritual, tem outros que são nas nossas emoções, tem outros que são, a gente pensa que é do jeito da gente, se não for do jeito da gente, a gente não faz, e na verdade não é do jeito da gente. Tem coisas que são circunstâncias que a gente se envolveu, e por isso tem esse tipo de situação, mas a gente tem que falar, tem que abrir. Nós ouvimos na devocional dos homens, agora vai um recado especial para os homens aqui. Nós ouvimos na devocional dos homens, sábado de manhã, um psicólogo falando, que é pastor também, que é missionário, dizendo que a maior parte dos suicídios são de homens acima de 45 anos de idade. O pastor Rafael estava também nessa devocional, tem os outros homens aqui, que sabe, o William estava também, né? Não estava, não lembro mais os outros homens que estavam, porque o homem não conversa, ele não se abre, ele fica fechado nele mesmo, e assim tem quantos casamentos, quantas pessoas que não se abrem, ficam fechados nele mesmo, ele vai sofrendo, não vê alternativa, o diabo diz para ele, se mata. Então, gente, vamos abrir o coração para o Criador, faça essa oração aí, de Jesus, me coloca na tua ordem, Ele vai resolver todas as coisas, e as circunstâncias vão se ajustar. O ambiente interior é por dentro, e o Espírito Santo de Deus é o único que pode resolver. O psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, tudo trata, tem disponível aqui na igreja também, se você precisar, tem
tudo trata, mas só o Espírito Santo cura e restaura. Eu vou fazer uma comparação, eu estou indo para o final. É como você ter uma casa, onde tem o quarto, banheiro, cozinha, construindo a casa lá, né, Jefferson? Tem isso, tem varanda, tem uma área, tem um pátio, e a gente entrega uma parte. Sabe quando chega a visita e você sabe que aquela parte não está arrumada, você já, as mulheres, por favor, não riem se já fizeram isso, e você diz nessa parte que não posso deixar a visita entrar. Quando chega, a Solange vai para o sul, viaja, chega a visita lá em casa, eu digo, rapaz, nós está só os homens, já começam me explicando por que Jesus. Não, a gente mantém em ordem, mas tem coisas que estão bagunçadas, sabe? Algumas vezes, a parte do quarto, a parte da intimidade nossa com Deus, está bem resolvida. Mas a parte representada aqui pela cozinha, da provisão, do alimento, da comunhão, não está. Algumas vezes o pátio nos fundos está um mato só. Tem coisas guardadas, trancadas lá, que estão lá, ó, e não são resolvidas. Passa limpo tudo. O aniversariante quer liberdade. Eu quero que ele entre na minha vida e escrutine o que tiver que escrutinar, porque é para ele, e é ele, eu vou morar com ele, para ele não tem nada oculto, ele já sabe. Nós é que precisamos ser livres disso, e ele morreu na cruz, não foi de graça, ele deu um presente para nós, a gente entregar para ele, abrir o coração, para ser liberto e ser curado de tudo. Eu quero comemorar o Natal, que é o aniversário de Jesus Cristo, lendo a Bíblia, e algumas vezes as pessoas não vão gostar que você faça isso, mas faça igual, com amor. Faça uma oração, porque algumas pessoas ficam alvoroçadas, e o problema não é elas, é quem machucou elas, é quem levou elas para aquele lugar de dor, que é o maligno através de outras pessoas. Então respeite a dor das pessoas, respeite a posição das pessoas, mas jejue, ore e leia a palavra, e ministre aquilo que tiver no coração com amor. Amém, amados? Vamos fazer com que nesse Natal, a gente pode mostrar as luzes, pode mostrar a decoração, pode mostrar, mas tem que explicar a verdade para as crianças, porque senão elas vão se ligar nas fantasias, e a vida não é fantasia, a vida é de verdade, e ela pode ser bem vivida, desde que a gente implante os princípios da palavra do Senhor. Sabe, se tem alguém que tem algum pecado oculto, é uma noite de confessar isso diante dele. Se tem alguém que tem uma situação mal resolvida, ou que ainda não entregou uma das partes da sua vida ao Senhorio de Jesus Cristo, entrega nessa noite. Eu não conheço fidelidade pela metade. Casamento, eu tenho que ser 100% fiel à minha esposa, e minha esposa 100% fiel a mim. Ou você acha que fidelidade é só uma parte? Você topa ser só uma parte? Por que com Jesus tem que ser diferente? E antes da gente orar, sabe, a festa de aniversário que a gente comemora agora, do aniversário de Jesus, ela vai ser trocada pelo arrebatamento. Abre aí Mateus capítulo 24, vamos ver os versículos 36 ao 39, e leia os evangelhos. Se você quiser ler de onde essa mensagem foi extraída, é capítulo 22, 23, 24, 25 e 26 de Mateus. Estou lendo só alguns versículos aqui, mas você pode ler isso, e você vai entender muito mais coisas do que foram ministradas agora. Versículo 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Para um pouquinho aqui. Vai ter um momento que vai ter o arrebatamento da igreja. Aqueles que são de Jesus vão subir, e os outros vão ficar. Isso é salvação eterna, gente, não se brinca com isso. Ah, mas pelo jeito vai demorar, sabe? Tem teólogos que dizem que a grande tribulação já está chegando à metade, tem outros que dizem que nem começou. Por via das dúvidas, eu vou garantir minha passagem para o céu, eu vou viver com Jesus. Por que você vai arriscar? A gente não sabe quantos segundos vai ter de vida. Outra coisa,
A presença de Jesus, Alessandro Bueno, dá um tipo de segurança para a gente que nenhum seguro dá, nenhuma fortaleza, nenhuma casa dá o tipo de segurança que Jesus dá para a gente. Então, tudo que atrapalha, Ele entrega para o Senhor nessa noite, conserta nessa noite. Aqui diz assim que ninguém sabe, né? Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Esse Natal, as comemorações de Natal vão acabar, porque virá o arrebatamento, que não vai ser comemorado aqui. Então garanta que você vai estar com Ele, e deixa Ele cumprir o plano e o propósito que Ele tem, Ana, na vida sua e na vida de cada um dos que estão aqui, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você para ficar em pé. Jesus, Ele é o principal da nossa vida, Ele é o perfeito, Ele é aquele que nos aperfeiçoa, e eu quero convidar aqueles que têm alguma coisa para passar limpo com Jesus, aqueles que têm alguma coisa para consertar com Jesus, aqueles que têm algo para entregar para Jesus. Você não precisa dizer para o Carlos, você precisa falar com ele. Depois você precisa falar com o Carlos, com o discipulador, com o líder da igreja. Nós vamos providenciar isso um dia de cada vez. Eu já contei isso e vou falar rapidamente. O dia que eu ouvi do Senhor que era para mim regularizar a minha vida conjugal com a minha esposa, porque eu não era casado, eu vivia com ela, tínhamos filhos, mas eu não era casado, eu ouvi a voz, eu fui lá e pedi para o pastor para casar naquele dia. Ele disse, calma, de uma calma. Como calma, se eu estou errado há tanto tempo? Calma, Deus falou contigo, faça uma coisa de cada vez, e siga o caminho. Então, se Deus falou para você consertar alguma coisa, ou veio ao teu coração algo que você precisa consertar com o Senhor, se apresente diante de Deus. Uma forma de nós expressarmos isso, é você vir à frente. Você pode fazer isso no seu lugar também, mas por que a gente fala para vir à frente? Porque a gente tem que vencer a limitação, a gente tem que dar passos, senão a gente fica no mesmo lugar, e amanhã a gente volta para o mesmo estágio, e participa das festas de Natal, e fala de Papai Noel, e esquece que o aniversário de Jesus Cristo quer ter um relacionamento com você, e vive a mesma vida. Eu não quero viver a mesma vida amanhã, porque cada dia Deus tem algo novo para a vida daquele que serve a Ele. Cada dia Deus tem algo novo, cada dia Deus é Deus, as coisas não são do mesmo jeito. Eu subi na sala de oração lá em casa, essa semana, e digo, Deus, tem tanta coisa para resolver, não tão angustiado, mas quanta obrigação, responsabilidade, alguns que estão mais próximos, algumas vezes percebem isso. E aí entendi no meu coração de olhar para o céu, e olhei para o céu, e tinha assim, Gisele, umas nuvens se encaixando na outra assim, e o Senhor falou no meu coração, calma, tudo vai se encaixar, tem o tempo certo, calma, não fique aflito, calma. Desci dela com tanta segurança, para dizer, Senhor, não me deixa errar, eu quero entrar na Tua presença. Ele coloca em ordem, não precisa pagar nada, Ele quer que a gente entre no projeto dEle. Talvez você esteja como eu, já estive algumas vezes, querendo fazer o meu projeto e teimando. Eu me dei ao meu aniversário do dia, disse, Jesus, os meus dias são Teus. Se o que eu fizer glorifica o Teu nome, eu quero fazer, se não, não. Ah, porque eu não fiz isso mais novo, e fiquei teimando com a minha vontade, porque eu não fiz isso lá atrás. Eu quero dar essa oportunidade para você.